Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e também de graça a sua participação. Beleza, gente? Bom, gente, hoje é dia de jogo pela Copa Sul-Americana. O Vasco enfrenta a equipe do Lanús. Na minha opinião, a equipe mais difícil do grupo do Vasco, né? O grupo G. Então, assim, o Vasco vai precisar realmente se desdobrar para vencer o jogo, mas o jogo é em São Januário. Quem manda é o Vasco, então acredito muito na vitória do Vasco. Antes de falar sobre esse jogo do Vasco, eu quero lembrar um pouco mais do jogo contra a equipe do Flamengo. Porque ontem e ontem, eu vi muitos comentários, né, ainda sobre o jogo, sabe, falando da reta final, né, no segundo tempo, quando o Léo Jardim fez grandes defesas, o Flamengo sufocou o Vasco no final do jogo. Gente, eu falei aqui durante os dias, né, antes do jogo contra a equipe do Flamengo, nos vídeos o quê? Gente, 11 contra 11 dava para o Vasco competir com o Flamengo. O Vasco chegou, o Vasco criou, o Vasco colocou bola na trave. O goleiro Rossi do Flamengo fez defesaça no chute do Nuno Moreira. O Vasco criou 3 oportunidades de gol. O Vasco foi bem no jogo. Não foi esse filme de terror, não, que estão desenhando. O Vasco foi bem contra o Flamengo. Agora, quando vamos para o segundo tempo, e aí é claro, o banco do Flamengo, o time do Flamengo é muito forte. O time e o banco, o elenco. Aí você freia, fala, peraí, o Vasco realmente abaixo. E o técnico Fábio Carilli, na minha opinião, erra mais uma vez, que ele coloca volante, ele barra a Esforza, que é um volante mais ofensivo, coloca Matheus Carvalho, e o Matheus Carvalho errou, entrou, quase entrega a paçoca, errou lá no sistema defensivo. Eu tô aqui perseguindo o jogador, tô dizendo o que aconteceu. Né? Quem viu o jogo aqui vai lembrar do lance. Quase que faz uma lambança ali. Léo Jardim ficou bolado da vida. Né? Então, Léo Jardim é torcida do Vasco. Então, assim, barrou o Juan Esforza mais uma vez. Então, não sei que perseguição é essa com o cara. Barrou o Capasso mais uma vez. Não sei que perseguição é essa com o cara. Ah, a zaga foi bem contra o Flamengo. Tá, a zaga foi bem, mas eu vou repetir aqui. Léo Jardim foi o nome do jogo. Léo Jardim foi o nome do jogo. Então, assim, enfim. Falando aqui, só para matar essa questão envolvendo o Vasco e Flamengo, Maracanã, o Vasco conseguiu um ponto muito importante contra o adversário mais difícil do Brasil no momento, na minha opinião. O Flamengo é o time mais forte, na minha opinião, no Brasil. E o Vasco conseguiu pontuar e o Vasco conseguiu criar, principalmente no primeiro tempo. Tá? Então, hoje, aí você traz para o jogo de hoje, eu acho que é repetir realmente a escalação. Ali na frente eu barraria o Ryan, iria de Garré. Eu acho que o Ryan, ele tem muita força física sim, tá jogando bem, não tá jogando mal, mas o Vasco precisa de um jogador leve jogando naquela posição, ali na ponta direita. Um jogador leve, ou ponta esquerda, né, que o Ryan também cai pelos dois lados, assim como o Garré. Então, mas o Nuno é muito ponta esquerda. O Nuno não tira o Nuno do lugar, não. Não mexe no garoto que tá jogando muita bola. Tá? Então, assim, mas a ponta direita do Vasco, eu iria de Garré, não de Ryan. Tá? Um jogador que tá fazendo muita falta também, tá numa reta final de recuperação, né? E é o nosso ponta direita, na minha opinião, o ponta direita titular do Vasco é o Adson, né, gente? O Vasco com o Adson em campo realmente é um outro time. Agora, aguardar o que de fato vai acontecer, porque o jogador não está pronto ainda. É claro que o Fábio Carilli, a torcida do Vasco, o time do Vasco, sente falta de um jogador de velocidade, de habilidade, e o Adson é esse jogador. Um jogo como esse, contra o Lanús em São Januário, o Adson seria muito importante, é um jogador que sabe das coisas, eu vou repetir aqui, tem muita velocidade e habilidade nos contra-ataques, seria importante. Seria importante no jogo contra o Flamengo também. Mas, enfim, não vai para o jogo hoje, e aí essa dúvida no ataque do Vasco, Ryan ou Garré, perdão. Então, assim, eu, deixando aqui a minha opinião, peço a sua também, iria de Garré. O argentino é bom de bola, tá naquela questão da adaptação e tudo mais, mas tenho certeza que vai entregar muito com a camisa do Vasco. Dá pra ver que o cara é diferente, né? Então, provável Vasco hoje, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo com Hugo Moura, Jair ou Paulinho, uma outra dúvida aqui. E aí, eu iria de Esforza, tá? A dúvida é Jair ou Paulinho, mas eu iria de Esforza. Tá melhor do que os dois aqui. Esforza entregou mais ano passado do que os dois. Paulinho estava machucado, não tem nem como, né,
fazer uma avaliação do jogador. Mas eu acho que depois da recuperação do Jair também, que também machucou e tal, ficou um bom tempo parado, o Sforza estava entregando bem para o time. Não é um jogador de muita marcação, o Juan Sforza, mas é um jogador técnico, sai para o jogo, entrega bem, recupera bem. Eu acho que seria o titular do momento, mas escolha do técnico Fábio Carilli. Então, Paulinho ou Jair? Continua com o Jair, que é um jogador de mais proteção, de mais marcação, e o Paulinho, nesse momento, não está passando por uma fase tão boa assim, né? E aí, completando o meio-campo com o Felipe Coutinho e no ataque um trio. Aqui a dúvida, Ryan ou Garré, repetindo aqui, iria de Garré, e Nuno Moreira, que é o super titular do Vasco, e o outro super titular, Verratti. Nuno Moreira é uma surpresa muito boa, né? Eu acho que muito tempo que eu não vi um ponta esquerda assim, jogando com a camisa do Vasco. Parabéns aí pela contratação. Criticamos sempre aqui, né, as contratações erradas e tudo mais, mas o Nuno Moreira foi um acerto muito grande. Nuno Moreira foi um acerto muito grande. Que jogador! Que jogador bom, de ataque, agressivo, velocidade, habilidade. Parabéns aí aos envolvidos na contratação do Nuno Moreira. Agora, quem não está muito bem e que chamou atenção, né, com as entrevistas polêmicas passadas e tudo mais, é o Lorde Augusto, né? O Lorde Augusto, segundo matéria do GE, foi contratado por cerca de 9 milhões em fevereiro como opção para o ataque do Vasco, com a expectativa de lutar por vaga e tudo mais, e realmente não está entregando com a camisa do Vasco, não. Chegou ali a um dinheiro alto, 9 milhões, agora é entender realmente se é uma questão de adaptação do jogador, como é que está o jogador, treinamentos e tudo mais, é com o Fábio Carilli. Agora, algumas vezes ele não entrou tão mal assim no jogo, não. Eu acho que ele entra melhor, um exemplo, que o Jean Davi. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, chega de Jean Davi. Até misturei os assuntos aqui, peço perdão. Mas, realmente, o Lorde Augusto ainda não aconteceu. Vamos voltar para falar do Fábio Carilli de novo? Fábio Carilli no comando do Vasco. 9 vitórias até hoje, em 19 jogos, né? 19 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O retrospecto dele não é tão ruim assim. É bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Mas não é tão ruim assim. Ele, contra times de Série A, não conseguiu tantas vitórias assim. Ele precisa melhorar o retrospecto. Precisa entregar padrão de jogo para o Vasco. Tá faltando ainda. Jogadores estão entregando muita vontade, muita dedicação. Isso eu reconheço aqui, não é sobre isso. Mas esquema tático, entrosamento em campo, jogadas ensaiadas, isso o Vasco não tem. Isso o Vasco não tem. E para o jogo dessa noite vai precisar, Carilli. Vai precisar. Jogadas ensaiadas, o Lanús divide a liderança do Grupo G com o Vasco. É um time que sabe das coisas, é um time que sabe jogar bola, é um time que é embaçado, hein? Mesmo jogando fora. Então o Vasco vai precisar realmente desempenhar um bom futebol em São Januário para conseguir somar 3 pontos e assumir a liderança do Grupo G. E aí, São Januário é obrigação vencer. É obrigação do Vasco vencer hoje o Lanús e São Januário. E aqui eu peço aqui o palpite de vocês. Eu vou apostar aqui no 3-0 Vasco hoje em São Januário. Vou cravar 3-0 hoje em São Januário, porque eu acredito nessa camisa, eu acredito no Vasco. E o Coutinho que joga demais, é cracaço, sou fãzaço do Coutinho. Vai dar show, vai fazer chover hoje em São Januário. O tempo já tá para chuva aqui no Rio de Janeiro, então Coutinho hoje vai fazer chover em São Januário. Tenho certeza que eu tô falando. 3-0 Vasco, cravando aqui. Então é isso, gente. Sobre o jogo é isso, é realmente estar atento, ligado, é uma equipe difícil de ser batida, não é uma equipe boba. E o Fábio Carilli inventar menos, né? E nas alterações, né, Carilli? Tá entrando com o time correto, mas inventa menos ali no momento das alterações. Bom, mudando de assunto aqui, eu quero falar sobre 2 assuntos importantíssimos aqui, trazer para a mesa também. Sobre a renovação de contrato do Ryan com o Vasco. Canal Atenção Vascaíno nos trouxe em primeira mão, com o Flávio Dias. Um abraço aí, Flávio, tamo junto. O Ryan assinou a renovação de contrato dele com o Vasco na última sexta-feira, multa rescisória de 40 milhões de euros, realmente uma multa histórica, e o Ryan recebeu já algumas propostas, algumas sondagens de clubes da Europa, né? Ryan, tenho certeza que será a maior venda da história do Vasco, tá, gente? Repetindo isso aqui. Ryan realmente é um menino que sabe das coisas, ele sabe jogar. Só que a barca do Vasco tá muito furada, para você entrar aí e resolve. Não é assim. Né? O maior exemplo é lá o Estevão. O Estevão lá no Palmeiras, ele entra num time pronto. Eu tenho certeza que se o Ryan entrasse lá no time do Palmeiras, ele ia fazer chover também. Por quê? O time do Palmeiras está pronto para jogar. Então, tem essa questão da estrutura do time de cima para receber os meninos da base. Nem sempre, e recentemente outros jogadores, tivemos
várias joias da base, coloca na fogueira, vai resolver. Paulinho, Marlon Gomes, Gabriel Peck, Andrei Santos, resolve o problema aí. E eles resolveram. Né? Então, tá aí o Ryan. Gosto do menino agora. É um jogador de força física, né? Ele é muito bom, um atacante, meio atacante, mas jogador de força física. E eu acho, vou repetir aqui, pro jogo de hoje, não é o titular, eu iria de Garré, mas tá aí, enfim, falando da renovação dele, parabéns ao Vasco, parabéns ao Ryan. Sucesso sempre pro Ryan, que é um grande jogador de seleção. Tenho certeza que vai brilhar muito com a camisa do Vasco e também da seleção brasileira. Outro assunto importante aqui é que o Vasco ainda busca alguns reforços. Sabe a informação que o Vasco, por exemplo, engatilhou aí mais uma proposta pelo Brian Rodrigues, tá? É um desejo antigo do Vasco, Brian. É um muito bom atacante, jogador de ponta, habilidade, enfim, sabe das coisas. E saiu a informação que o Vasco engatilhou mais uma vez uma proposta pelo jogador. Lembrando que essa janela é só no meio do ano, tá? Isso aí o Vasco está ensaiando já a janela do meio do ano. E aí o Vasco mira um zagueiro, um meia e 2 ou 3 atacantes na próxima janela. Então o Vasco deve fazer uma janela bem movimentada aí. A próxima janela, repetindo aqui. Vamos aguardar e torcer sempre para que o Vasco realmente consiga reforçar esse elenco, enfim, para a segunda metade do ano. Aí para a gente realmente conseguir uma boa sequência na temporada 2025. Tá certo, gente? É isso. Eu volto daqui a pouco. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou passar aqui para vocês agora o comercial da Implay, tá? Jogo dessa noite. A Implay não é casa de apostas, deixando isso bem claro aqui. Na Implay você não precisa fazer depósito nenhum no momento da sua inscrição, utilizando esse cupom promocional que está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição do vídeo. Tem o cupom da Implay. Vai lá na Implay, faça a tua inscrição. Repetindo aqui, você não precisa fazer nenhum tipo de susto aqui, gente. Era o alarme aqui, perdão. Então, assim, na Implay você não precisa fazer nenhum tipo de depósito no momento da sua inscrição, nenhum. E assim, você recebe também no momento da sua inscrição 1.000 moedas para você estar se divertindo. E lá você ganha dinheiro de verdade. Tá certo? Então, repetindo, não é casa de apostas. Confere lá. Eu estou passando aqui na tela para você estar fazendo uma fezinha e tal, no jogo de hoje também, contra a equipe do Lanús. Beleza? É isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Mais uma vez eu peço a tua inscrição, mais uma vez eu peço o seu like, mais uma vez eu peço a sua participação aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.